Olá, obrigada por estarem aqui no Papo com a UiGov, Rodrigo Narciso da ANAC, a Ana do Inmetro e a Júlia do Ministério Público aqui do Rio. Obrigada por aceitarem o convite. E hoje a gente vai falar sobre trabalho híbrido. Primeiramente, eu já quero deixar registrado que vocês foram bem corajosos de estarem aqui. A gente procurou gente para falar sobre isso, nem todo mundo aceitou, porque é um assunto bem controverso, as pessoas ainda não estão muito confortáveis para falar sobre, né? E inicialmente já deixo registrado também que tudo que a gente vai falar aqui é opinião, ninguém está aqui em nome da instituição falando, né? Porque é importante para vocês se sentirem confortáveis, falarem no assunto. Como disse o Narciso agora há pouco, é um assunto bem complexo, novo, né? Quando a gente fez o trabalho remoto ali no começo da pandemia, a maioria das pessoas começaram a trabalhar com trabalho remoto na pandemia. Foi, né, uma coisa, um choque. Então, no meio de um caos, muitas pessoas morrendo por causa de um vírus invisível, graças a Deus a gente já pode falar isso um pouco como passado, né? Foi pra casa todo mundo trabalhar. Eu lembro que na escola da minha filha eles falaram 15 dias, eu falei, vai ser impossível ficar trabalhando 15 dias com ela em casa? Não, eu vou tirar férias depois, daqui a 15 dias eu volto e trabalho no escritório. E não foi bem assim que aconteceu. E aí foi um teste em massa do remoto, mas foi relativamente tranquilo, porque estava todo mundo remoto e não tinha, será que a gente pode fazer isso? A gente teve que fazer. E agora a gente está no momento do híbrido, que é mais complexo, porque tem gente no remoto, tem gente no presencial e não se sabe ao certo quando nem quem vai ficar remoto vai ficar presencial. Então eu acho que é um modelo um pouquinho mais complexo. A nossa ideia é conversar um pouquinho sobre isso, como é que isso está impactando na vida de vocês, as vantagens e desvantagens que vocês estão encontrando e resistências nisso. Então, bem-vindos, bem-vindas. Eu vou começando as perguntas e vocês, quem se sentir confortável em falar sobre, pode começar a falar. Como é que foi a transição, então, falando um pouquinho desse início ali, do trabalho presencial para o remoto no início da pandemia para vocês? Eu posso Levanta começar. A mãozinha do remoto. Já deu pra ver como foi, Clicou, né? Já me acostumando. Queria agradecer o convite. Aqui é a Júlia, para quem estiver nos ouvindo, se acostumar com a voz. Então, acho que é bem interessante isso, porque eu particularmente, né, eu estudei na China, então eu vim acompanhando a evolução do Covid-19 desde janeiro. Então eu já era a pessoa noiada do escritório, né? Que já tava colocando todo mundo, não, mas daqui a pouco vai fechar, que nem fechou na China, vai vir, tá vindo. E aí, dia 12, se eu não me engano, de março, que foi uma quinta-feira, a gente tava falando sobre essa questão da evolução da pandemia. E aí, a gente já trabalhava com notebooks, que é uma coisa um pouco diferente, né, no setor público. A gente já vinha há algum tempo pleiteando e conseguimos notebooks para toda a equipe. E aí, na quinta-feira, dia 12, deu um insight, assim, e a gente falou, quem sabe a gente leva para casa os notebooks caso declarem pandemia, trabalho presencial. Dito e feito, no dia seguinte, foi a partir de segunda-feira, todo mundo remoto. Fantástico decretou a pandemia, então, né? Domingo ali, todo mundo. Então deu muita sorte, assim, de que a gente já tinha essa estrutura dos computadores, então não teve toda essa questão da estrutura física, que muita gente precisa se adaptar. Eu não tinha um escritório em casa, então trabalhando de sofá, mesa da cozinha, mas também no trabalho, né? O laboratório de inovação, acho que ele por ser uma estrutura mais acostumada com inovação, costuma ser um pouco mais... O modo de trabalho, né, às vezes é mais diferente. Então, a gente já usava nuvem, por exemplo, que é uma coisa que nem todos os órgãos estavam acostumados a usar. A gente já tinha um sistema de gestão de projetos online. Então, pra gente, a adaptação acabou sendo relativamente fácil, né? Teve algumas questões, acho que mais pessoais. Todo mundo, né, tava estressado, achando que ia durar 15 dias. Eu achava que ia durar até maio. E aí, então, tu já era pessimista da galera. Já era um pouco pessimista, né? E no fim das contas, acho que um pouco da questão que a gente precisava entender e que demorou um pouco é a questão da motivação para trabalhar em casa, né? Acho que trabalhar no escritório existe essa questão da equipe, de você já está lá, mas trabalhar em casa é um pouco você faz os seus horários, você faz a sua estrutura, e aí eu acho que quando você tá um pouco mais desmotivado, às vezes é um pouco mais difícil dar começar.
E às vezes, quando eu tô muito motivada a trabalhar em casa, nossa, eu posso ficar horas, assim, nem vejo o tempo passar. Mas se eu acordei desmotivada, trabalhar em casa é muito mais difícil. Então, eu acho que teve um pouco de entender também um pouco do meu próprio processo, né? Eu acho que, e muita gente da equipe também foi a mesma coisa. Acho que é legal você trazer essa coisa também da infraestrutura, foi uma questão pra gente, nem todo mundo tinha laptop para levar e tal, e aí a salvação que a gente tinha um projeto da FAPERJ, e a gente conseguiu, né, prover assim isso, mas foi sorte, porque no Inmetro de forma geral nem todo mundo conseguiu. Vocês podem falar que não foi sorte, vocês já estavam se precavendo. A gente estava ali pensando, se preparando. E aí também essa coisa do ir para casa, tinha aquela coisa, eram renovados de 15 em 15 dias o aviso, né? Então você tinha sempre aquela expectativa de que já vai acabar. Então eu não tava com essa ideia de vai ser em maio, até porque é isso, eu tinha 2 crianças em casa. E aí o trabalho invadiu a minha casa, né? Isso é uma coisa... E o meu marido trabalha também no Inmetro. Então, assim, o trabalho realmente invadiu a minha casa. Isso foi uma coisa muito difícil, assim, do ponto de vista pessoal mesmo. As crianças sem escola ainda no início, né? E eu acho que foi um momento de muito autoconhecimento, assim, porque quais são os limites que você estabelece, como é que você lida com essa coisa de não estou muito bem hoje, né, e tal, mulheres, ciclos, etc, inclusive, né? Os dias que a gente consegue dar mais gás, o dia que a gente não consegue. E acho que fica assim um pouco uma sensação de que é um pouquinho mais humano, né? Apesar de você ter que lidar muito com essa divisão do profissional e pessoal dentro de casa, também tem alguma coisa relacionada ao nosso próprio viver, nosso próprio ciclo, que é bem legal, assim, de poder ver, né? Se dedicar na medida do que você está sentindo, enfim. Isso eu achei bem... Assim, isso, claro, né? Não foi no iniciozinho, tem 2 anos aí de pandemia. Mas a transição inicial foi, assim, foi bem chocante, assim. Eu acho que foi bem impactante e é curioso como acho que a gente não tinha muita coisa para fazer, e eu acho que isso é bem importante, e todo mundo foi trabalhar. Então, as horas de trabalho, com certeza, eu acho que acho que várias pessoas já relataram isso, né? A gente passou a trabalhar mais de 8 horas tranquilamente. Era um contexto de trabalho remoto forçadamente forçado. E também não pode sair para lugar nenhum, não né? Sair para lugar, é verdade. Uhum. E eu acho que, reforçando o que já foi dito, tem toda aquela questão, porque foi abrupto. Então, você chegar, literalmente, tá? Você chegar no dia, você tá no escritório trabalhando normal. Você vê, né, o decreto, o cara estava em Brasília na época, né, vê o decreto do governador do estado, né, do Distrito Federal, fala o seguinte, ó, não pode vir. Assim, então, tá bom, tem que fazer, não tem que fazer. Né? Então, acho que essa questão de ser muito abrupto, as pessoas não tiveram tempo para se preparar. É assim, cumpre, fica em casa. Acho que o segundo aspecto também já foi trazido aqui, que é o seguinte, né? E acho que foi um choque muito grande, porque, a questão do teletrabalho, do home office, no contexto da pandemia, não é no contexto natural de quem já trabalha. Sim. Uma coisa é você vir, por exemplo, para um coworking, tá? Trabalhar numa estação de trabalho, preparado e tal. Sabendo que seus filhos, por exemplo, estão na escola, ou que você... Outra coisa, não, gente. Você vai trabalhar, tem que ser na sua casa, do jeito que tiver, com seus filhos dentro, porque não podem ir para a escola, com cachorro, com pet, com marido, com papagaio, com sogra. Fazendo almoço, limpando a casa. Uma obra não andar de cima, não andar de baixo. Exato. Então, assim, é muito diferente. Não é um contexto normal. Até para questão de planejamento, para questão de disciplina, para questão de horário de trabalho. Gente, principalmente, né, para as mulheres que trabalham, a pessoa fala assim, gente, eu já vi de vários colegas, né, minhas, que são servidores, falando assim, sabe quando eu consigo trabalhar, Rodrigo? Eu trabalho quando eu consigo botar meus filhos para dormir. Porque eu tenho um trabalho técnico, um trabalho que eu preciso me concentrar, e eu não tenho como me concentrar com 2 crianças pequenas em casa. Uhum. Então, quando meus filhos vão dormir, isso, no final da noite, de madrugada, é que eu consigo trabalhar no trabalho que eu estaria fazendo no tempo normal do escritório. Isso foi a realidade de muita gente.
Sim. Não é à toa que começou a estourar casos de burnout, casos de depressão, casos de ansiedade. Por quê? E como foi bem dito, né? A gente começou a trabalhar mais do que 8 horas por dia para dar conta de um trabalho que num ambiente que já estava preparado para isso, ela conseguia dar conta. O trabalho, essa questão da pandemia, e eu vejo muito, é aquela coisa, a pessoa não quer abrir a câmera. E não é porque assim, porque a pessoa já fez. Não, gente. Porque você abre a câmera, vai estar bagunça em casa, vai estar fazendo um lugar improvisado, vai estar fazendo a cozinha, vai estar com criança correndo. Gente, é uma invasão do elemento que a gente sempre trouxe na nossa cultura do privado, que é o nosso lar. E esse home office forçado, ele fez o quê? Ele separou umas divisões mais claras que a gente tem em sociedade. O espaço do trabalho e o espaço do lar. E eles passaram a virar uma coisa só. Então é natural que essa ruptura, que foi muito abrupta, ela causou uma série de impactos para todo mundo que teve que entrar nesse regime de uma maneira muito repentina. Tem até eu acho que foi verdade, mas contam como história, né? Que uma entrevistadora estava perguntando para as pessoas, estava fazendo uma pesquisa como é que foi o trabalho remoto. Aí para um homem ele falou, nossa, super produtivo, produzi muito mais artigo, consegui focar, consegui trabalhar, não quero mais voltar presencial. E para uma mulher ela falou, não, eu tô quase desistindo de trabalhar, eu não consegui produzir nada, só trabalho de noite. Aí depois ela foi ver, eles eram casados. Né? Então para a mulher eu acho que teve muito isso. Eu não vi nenhuma ação para mulheres no trabalho remoto que saem em órgão público, assim, acho que deveria ter tido diminuição de carga horária e institucionalizar uma coisa ruim, que é a mulher que faz mais coisa em casa, mas já que isso já é dado, né, pelo menos ia ajudar aí. Eu, enquanto mulher e mãe, também senti bastante essa diferença, não que o André não pode nos escutar, senão eu vou estar dizendo que ele não faz mais do que eu, mas enfim, isso é outro tema, a gente fala disso em outro podcast. E antes da pandemia, vocês já trabalhavam remoto? Ou foi todo mundo? Não, no Inmetro não tinha nada. Presencial direto. Tudo presencial. Até se discutia, assim, mas nunca... Como um sonho. Possibilidades, são talvez um pouco mais flexível de vez em quando, assim, mas não... Era muito receoso ainda. Tava tudo no campo, porque o Inmetro tem um agravante que é em Xerém, né? A localização. Eu já fui lá. Então tem um pleito antigo, assim, né? De poder flexibilizar, mas sempre foi também muito... Não muito bem visto. Uma curiosidade, a gente, enquanto WeGov, no HubGov, nosso programa de inovação, eu aponto por aí que ele é HubGov, eu adoro que ele é HubGov. A gente criou um coworking em 2017, primeiro coworking para servidores públicos do mundo. A gente se auto-intitulou porque a gente realmente não conhecia nenhum outro. E era maravilhoso, era um espaço, a gente está na WeWork aqui, era um espaço bem legal, assim, dentro de uma área de inovação lá de Florianópolis e tal. E eu falei, gente, isso aqui vai ser sucesso, porque imagina poder trabalhar num ambiente assim, porque todo o servidor público que ia lá falava, nossa, eu queria trabalhar aqui. Daí a gente abriu uma ala lá, um espaço grande, assim. Não foi nenhum. Foi o maior fracasso da gente até hoje. E tinha toda uma política, a gente botou estrutura, era bem bonito. Depois a gente foi ver, porque todo mundo se conectava via VPN, ninguém tinha computador, a gente falou, que dó. E agora tem um monte de órgão público pedindo pra gente, de novo, assim, abrir e tal, né? Então eu vejo que já era possível, já tinha as ferramentas, mas não tinha mentalidade ainda, né? E como é que os times de vocês se comportam hoje com o trabalho remoto? Como é que vocês têm se organizado, assim? A gente tem... Bom, o trabalho remoto na pandemia, né, foi essa coisa mais abrupta, a gente criou uma tabela com atividades e tal, que a gente conseguia... Era uma forma, talvez, de também balancear o trabalho, né? Porque a gente via mais ou menos o que todo mundo estava fazendo, né? E podia, enfim, contribuir ou também dar uma... Às vezes uma pessoa acabava pegando muita coisa e aí podia distribuir melhor. Antes do home office, vocês não faziam essa gestão de atividades? Não, era mais, né, como tinha o presencial, a coisa se distribuía no físico, né, naturalmente, assim, porque a gente tinha mais contato, mas a gente sentiu muita falta disso quando foi a gente tinha reuniões semanais, depois a gente foi espaçando para conseguir, né, criar aquela sensação de equipe, de time, porque a distância realmente fazia uma diferença muito grande. Agora, né, com o trabalho híbrido, na verdade, ele está vindo por conta do programa de gestão do Inmetro, né? Depois que saíram as portarias todas, agora também a IN90 caiu, né?
E aí a gente tem um controle num sistema informatizado do próprio programa do Ministério. Então é um sistema que funciona com atividade, né? Você programa lá as suas atividades do mês ou, enfim, do período que foi estabelecido e você depois diz quais foram as entregas associadas para aquele período, o chefe dá uma nota. E lá tá híbrido ou remoto? Então quem aderiu ao programa tem o teletrabalho parcial, né? Quem não aderiu tá presencial total. E a adesão é voluntária? É voluntária. O chefe que define se pode ou não? Acho que não, é voluntário de cada servidor. A gente tem no Inmetro, né? O Inmetro são muitas coisas no mesmo lugar. Então a gente tem, né, áreas completamente administrativas, outras científicas, então tem laboratório, então tem muita gente da área de laboratório, por exemplo, a adesão foi bem mais baixa, foi tipo 30%. As áreas que são mais administrativas e de gestão já tiveram assim adesão bem alta, 90%, quase 100%. Então, é isso, né? Tem os feudos assim, internos, mas acho que no geral mais da metade da força de trabalho aderiu. Legal. E lá no MPRJ, como é que vocês estão? Então, a gente agora saiu... Agora, desculpa te interromper, só para deixar assim falado, a gente está no dia 11 de maio de 2022, né? Então pode ser que daqui a um mês mude muito, um mês atrás era outra realidade. Bom aviso pra cidade. Agora foi lançado um edital, né, para inscrições de departamentos e órgãos para trabalho presencial ou remoto, né, de teletrabalho. E agora teve até uma discussão, enfim, não vou explicar todo o edital, mesmo porque acho que eu nem conseguiria, mas basicamente uma questão super interessante que surgiu é que todo órgão tem que ter pelo menos uma pessoa presencial, todos os dias. Então, e no começo isso parecia muito confuso, assim, mas tipo, o Inova, por exemplo, não faz sentido a gente ter alguém presencial sempre, porque a gente não tem atividades presenciais, que nem tem vários órgãos que têm atendimento, né, ao público, precisa ter alguém presencial. Mas, ao mesmo tempo, se você não coloca essa isonomia, muita gente pode pedir transferência para outros órgãos e aí tu vai criar esse desequilíbrio interno. Então, no fim das contas, faz sentido essa questão de você ter essa opção para todo mundo e aí se organizar dentro da própria estrutura, né? Agora, por exemplo, a gente está pleiteando para a gente conseguir, em vez de ir todos os dias, ter um dia que vai todo mundo. Porque pra gente faz mais sentido, assim, porque a gente consegue muito trabalhar nas nossas atividades isolados em casa, mas um trabalho de inovação, principalmente, ele depende muito dessa construção colaborativa que às vezes é mais difícil no remoto. Não é impossível, né? A gente vem fazendo isso há 2 anos, mas é mais legal também fazer presencial, né? Então, até estimula mais essa criatividade e essa questão também de inteligência coletiva com outros órgãos, né? O legal do remoto também era que a gente conseguiu trazer muita gente que normalmente seria mais trabalhoso. Um promotor que trabalha no interior, ele vem para a capital uma vez por semana, por exemplo, sabe? Então, a gente conseguia conversar com ele remoto muito mais facilmente. Então, a gente conseguiu incorporar várias pessoas que talvez normalmente não estariam dentro do nosso círculo mais de acesso, mais comum, assim, no trabalho remoto. Isso foi super interessante. E aí agora a gente está fazendo essa adaptação, assim. Os estagiários também estão remotos. Então, agora começar as aulas deles. Então, eles estão todos, né, tentando se adaptar a essa vida de trabalho e estudo presencial. Então, tem sido uma experiência super interessante, assim. Eu acho que tem muitas dificuldades de fazer essa adaptação porque no fim das contas, né, não é só dentro do laboratório, é como o laboratório interage com outros órgãos dentro do próprio Ministério Público, como interage com outros órgãos de outros lugares do Brasil. A gente está com um programa de inovação aberta que ele tem startups do Brasil inteiro. Quando a gente começou a criar o edital, a ideia era fazer elas virem para o Rio para algumas etapas. Nossa, isso ia dar um trabalhão. E agora, no fim das contas, um enorme custo, né? E no fim das contas, agora tá tudo remoto, está sendo muito mais fácil fazer essa interação nesse sentido, assim, de congregar gente que talvez normalmente não estivesse dentro desse nosso círculo de trabalho, assim.
Acho que eu divergi um pouco da pergunta, mas... Não, imagina. E na ANAC, Rodrigo? Como é que você está se Então, organizando? a gente está também, né, com os órgãos federais dentro do programa de gestão de desempenho, né? Então, a gente não tem aquela questão de teletrabalho. A gente trabalha hoje o programa, ele é um trabalho por entregas, né? Essas entregas e das atividades, resultados, eles são convertidos em valores de hora de trabalho, conforme o tipo de esforço, tá? E, assim, existe uma flexibilidade de quem aderir, porque a norma ela diz que é voluntário. O servidor não pode ser obrigado de maneira compulsória a aderir. Então, isso tá na instrução normativa que estabelece o PGD, né? Mas ele pode trabalhar, fazer atividades nas dependências ou fora das dependências da agência, tá? Então a gente não tem a palavra teletrabalho ou home office. É aonde ela conseguir desempenhar melhor as suas atividades. Vai ter momentos que vai estar presencial, vai ter momentos que ela pode estar em casa ou no co-work em algum outro lugar. Não tem nenhum limite de hora para vocês? Não tem nenhum limite de hora, tudo por desempenho. Entendi. Tá? E, claro, obviamente que sem os prejuízos da atividade de atendimento ao público, atividades que são inerentemente presenciais, tipo algumas auditorias, mas fora isso você tem esse tipo de situação hoje estabelecida, tá? Então, ou seja, focado realmente em desempenho, tá? E aí, obviamente, para fazer as questões das conformidades legais, de que isso é avaliado, isso é atestado que foi feita a entrega, dentro ou acima, abaixo do esperado, e se não tiver a contento, vai ter compensação de hora sim, tá? Então tem uma questão muito importante em relação a isso. Sobre a questão de lógica de trabalho, isso varia de equipe para equipe, tá? Porque, por exemplo, vou dar na equipe que eu trabalho, a gente tem alguns rituais, porque, tipo, eu estou em Rio de Janeiro, o resto da equipe, a gerente está em Brasília, tá? Por exemplo. Então a gente está trabalhando de uma maneira distribuída, inclusive, em mais de uma unidade de federação. Então, o que a gente estabelece, por exemplo? Então, tem controle? Tem. A gente sempre teve um Trello lá, mesmo do presencial, que ajudava a gente a entender o que cada um estava fazendo. Segundo, a gente tem reuniões diárias para a gente conversar, aquela coisa, assim. E ela não é uma reunião do tipo comando e controle. O que está fazendo? O que deixou de fazer? Não. É uma coisa para todo mundo poder ter um mínimo de interação, porque cada um cuida de projetos, cada um cuida de várias atividades, então isso é uma coisa muito importante para manter o mínimo de comunicação, que é um elemento crítico nesse tipo de regime, né? E outras coisas combinadas. Então, por exemplo, a gente tem o WhatsApp, mas a gente usa só para coisas emergenciais, a gente usa o Teams, que é a comunicação oficial, a gente não manda mensagem de noite, de madrugada. Então a gente estabelece tipo uma rotina de comunicação, né, e alguns rituais de conversação dentro dessa lógica que a equipe está distribuída, tá? Para a gente poder manter as coisas, né? Que senão também volta aquela questão. E tem vários casos aí. A pessoa, o chefe mandou para mim um WhatsApp querendo uma coisa urgente 3 horas da manhã. A pessoa tá lá querendo uma coisa no sábado. Então, a pessoa assim, abre a câmera aí que eu quero te ver agora. Eu tô no banheiro. Então, assim, então a gente não tem isso. Então, por quê? Porque a gente já estabeleceu ao longo desse período uma série em equipe, né? Uma série Etiquetas. uma série de etiquetas, uma série de rituais mesmo, levando em consideração essas questões de trabalho, né? Bom senso também, né? Essa questão da comunicação que também a Ana falou é super interessante, porque no começo a gente já usava o Basecamp, né, lá no Inova. E a gente sempre dizia, se não tá no Basecamp não existe, desde antes da pandemia já. Então já existia essa cultura de colocar as coisas sempre lá. Só que no fim das contas, quando você faz essa transição pro remoto, fica muito mais claro que a comunicação verbal, ela registrava muitas coisas que não estavam no gestor de projetos, né, no Basecamp. Então, a gente começou a perceber que muita coisa não estava sendo colocada e como tu não estava conversando com as pessoas, tu não sabia o que as pessoas estavam fazendo. Reunião, por exemplo, a gente tentou fazer muita reunião no começo e aí depois tentou fazer quase nenhuma. E aí, até achar o ritmo certo, teve várias tentativas e erros. Assim, agora a gente faz 3 reuniões semanais. Uma é mais estratégica e as outras elas têm um pouco mais de um espaço também para desabafar, descontrair também e ter aquele momento de espírito de equipe mesmo, cafezinho. Né? O cafezinho, inclusive é o nome da reunião que a gente chama informalmente, é o Gargafé, que é gargalos com café.
Então, quais são os meus gargalos enquanto eu tomo um café? E outra coisa super interessante também de comunicação que eu acho que vale destacar é a questão de celebrações e dificuldades, né? Que é muito mais difícil. O Breno, que é o nosso gerente, ele sempre fala, né? A gente tem muita dificuldade de celebrar as coisas que a gente tá fazendo e as coisas que dão certo. E no presencial é tipo, vamos num happy hour. Vamos ali tomar uma cerveja. O carioca almoçar, deve ser né? muito difícil. Exato. Né? E aí no remoto tu fica meio tipo, pois é, aconteceu uma coisa super legal essa semana, E o pior do remoto era abrir um vinho, todo mundo, cada um na sua casa. A palminha no Manda Teams, palminha, assim. exatamente. Manda joinha. Então, o presencial, isso é importante, né? E é importante entender no remoto como tu faz pra comunicar essas vitórias e essas dificuldades também, até porque isso faz parte, né, do trabalho. Eu acho que o híbrido tem esse lado bom, né? Que a gente agora vai poder ter a parte presencial, então tudo que fazia falta no remoto a gente faz presencial. E talvez ficou mais claro o que dá pra fazer em cada. Sim. E eu acho que a comunicação, ao ponto que diziam que era um problema, né, vai ser um problema, eu acho que ela ficou muito melhor. Porque agora ficou tudo mais estabelecido. Então a gestão ficou mais clara. Eu vejo assim o trabalho remoto como uma lupa dos problemas. O que era ruim ficou muito pior. E o que era. E aí mostrou o que precisava melhorar e os acordos foram feitos. Que eu acho que no presencial eu via muito assim, tipo, quando eu ia em algum órgão. A Gabriela chegou, veio aqui, todo mundo tinha que parar uma reunião, parar o que estava fazendo para ir para uma reunião do nada. No remoto isso já ficou mais complexo de se fazer, né? Então, tem gente que ainda faz. Assim, eu bloqueio a agenda, não, né? Assim, acho que cada um conseguiu ter um mínimo controle nisso. Eu não sei quando é o chefe, né? Quando o chefe manda. Teve uma coisa maravilhosa que aconteceu também, que é reunião de 1 hora, gente. Antigamente a gente marcava uma reunião, ela durava no mínimo 3 horas, Jesus. né? E agora ela tem 1 hora. Não, 1 hora. Na agenda ali, ó. E tem uma coisa muito legal que Depois você só que tem falou, outra, É né? a multiplicação do tempo. que é na reunião, que é até a questão do horário da reunião. Que veja que interessante. Não sei, assim, no caso de vocês. É muito comum. A reunião começava, digamos, 10 horas. Mas aí começava 10h05, 10 porque assim, o O pessoal pessoal já não sai, chegava, levanta né? e tal. Pegar o cafezinho. Gente, experimenta você marcar uma reunião remota 10 horas, 10h01, o pessoal tá te cobrando. Sim. O Rodrigo tá atrasado. Assim, Fulano já entrou na sala. já tá na sala aqui, já ia começar. Por quê? Porque essa transição do remoto, como fala, é automático. Você clica lá e entrou na reunião. Só que, olha que interessante, isso tem muito a ver com aquela questão das sobrecargas. Porque assim, tudo bem, você fazer aquela reunião de 3 horas, mas aquela reunião de 3 horas que você estava presente mesmo para meia hora, e as outras 2 horas você estava meio away, né? Só que acontece, as reuniões elas estão menores, só que muito mais frequentes, e você não tem pausa. Então assim, a reunião começa de 10 a 11. Outra de 11 a meio-dia. E é realmente de 11 a meio-dia, você sai E de é um... outro assunto, É. né? Isso é Você meio louco, né? muda o assunto, Dá chave. não tem pausa e vai direto a pessoa, tô cansado. Aquela coisa da fadiga do Zoom. Tô cansado, não abro câmera, tô com o olho doendo. Porque mudou também, acho que a gente se reúne mais vezes, com menos tempo. Mas em compensação fica aquela sobrecarga. Sim. E, vamos ser sinceros, tem muita questão do remoto que é o seguinte, você tá na reunião, numa janela, na outra janela você está respondendo a mensagem do chefe, na terceira janela você está respondendo e-mail, na quarta tela você está fazendo o quê? Uma nota técnica, um parecer, algum trabalho técnico, e você está na reunião. Sim. Porque o que acontece? E aí tem aquela questão da visibilidade e invisibilidade das coisas. Tipo, se você entra numa reunião presencial e tira o celular do bolso e fica tá vendo? Não tá nem prestando atenção, tá lá no WhatsApp e tal. Gente, Tem um remoto, julgamento mais assim, né? não, ninguém tá vendo? Beleza. Mas eu tô em reunião. Mas faz isso aí rapidinho. Faz isso aqui. Então, na verdade, as pessoas também saem muito mais sobrecarregadas porque muitas vezes a pessoa ela tá fazendo muitas coisas simultâneas. Mas como ninguém tá vendo, mas tá pedindo, acontece isso. Eu vejo muito quando eu dou curso para um público de curso remoto. Gente, eu sei que tá pessoas ali que estão fazendo o curso e fazendo 3 coisas diferentes. Sim. Estão assistindo reunião, aí vamos preencher isso aqui. Rodrigo, não. Então não dá para fazer uma coisa mais... Por quê? Porque a pessoa ela não vai conseguir fazer a atividade do curso.
porque ela tá fazendo o curso e mais 3 coisas diferentes trabalhando ao mesmo tempo. Ela até queria estar fazendo curso, né? Mas não consegue. Não consegue. Por quê? Quando Porque tá sobrecarregada na demanda. Sim. Quando é mais expositivo, né? Você percebe facilmente que as pessoas se perdem. Não dá pra fazer expositivo online, então, tipo, né? coisa de laboratório de inovação, projeto e tal, a gente tem que botar a equipe no miro o tempo inteiro, mexendo no post-it pra saber que eu faço. Porque senão não funciona. Mas você tem razão, fica muito mais coisa também. É bom porque a gente é mais objetivo, por um lado. Mas é isso. Dá uma sensação de que não deu pra trabalhar, né? Quando fica o dia você inteiro vê em muito reunião. claramente naquela gafe muito comum de reunião remota, que é o áudio aberto. A pessoa esquece o áudio aberto. E aí o que acontece? É raro, mas acontece muito, né? Fazendo a piadinha. Mas assim, você começa a ver a pessoa no áudio aberto, ela conversando com o chefe, resolvendo coisa de casa, brigando com o filho. Então, nos áudios abertos, você começa a ver a real rotina da pessoa. Sim, Ela não tá contigo, ela tá resolvendo 50 mil coisas diferentes, enquanto ela tá na aula, tá na reunião online, um monte de coisa. E pra quem usa óculos ainda fica mais claro, né? Porque dá aquele reflexo de troca de tela na lente do óculos. Legal, gente. Tá chegando ao fim nosso papo, é bem rapidinho, né? A gente acha que é bastante tempo. Queria agradecer vocês por terem vindo. Eu pensei que ia ser um papo com o Igov com sotaque bem carioca, mas estávamos em 2 do Sul, que eu notei aqui que tinha mais uma pessoa do Sul. Obrigada mesmo por terem aceito o desafio de falar de trabalho remoto. Curiosamente, temos só pessoas da inovação falando sobre trabalho remoto. Eu vi muito a área da inovação ajudando as pessoas a se adaptarem lá no Senado Federal. Foi o principal serviço deles no começo, ajudando o pessoal a qual o lugar da câmera, onde falar, né? Então, assim, coisas que pra gente é muito usual. E agora, no final, a gente sempre fala no papo da WeGov, se conselho fosse bom. Então, se conselho fosse bom, o que vocês falariam pro pessoal sobre trabalho remoto? Um conselho simples e poderoso. Eu acho que as pessoas têm que se conhecer bem para entender a sua dedicação possível, né? Até fazer esse balanço entre o presencial e o remoto. Mas eu acho que, assim, um conselho para as instituições também, né? De que como a gente está associando, né, o híbrido a um programa de gestão por resultado, por desempenho, a gente está falando de uma mudança de cultura muito impressionante, porque até ontem a gente trabalhava com controle de frequência. E não é simplesmente preencher um sistemazinho, né? Não agora você entra no sistema e resolve. Não. Então, assim, eu acho que a implementação desses programas nas instituições teria que ter uma participação grande dos servidores que serão, né? Enfim, estamos aqui falando de inovação, foco no usuário, né? Experimentação. Então, eu acho que seria bastante interessante esse cuidado maior com como isso afeta a vida das pessoas, né? E como os chefes e os subordinados vão lidar com essa nova forma de trabalhar, porque não é óbvio, né? Não é todo mundo que se adapta tão fácil. Tem uma série de novos desafios que estão postos para as chefias e para os subordinados quando a gente muda a lógica de trabalho. É uma lógica absolutamente diferente. E foi isso, foi assim, de 1º de abril começou. Então, eu acho que um conselho bom é isso, que a gente tentasse aproximar os servidores, né, dessa implementação do programa para que a gente tivesse as necessidades atendidas, né, de uma forma mais homogênea, vamos chamar assim. Legal, obrigada. A gente tem agora um momento propaganda. A gente está abrindo uma oficina que se chama Total Flex, que é uma oficina para a gente conversar. A gente criou, obviamente, um mural lá com canvas, né? Todas as oficinas acabam nisso, no mural. E a gente tem uma guerra interna aqui que um dia o mural vai vencer. E a gente coloca vários temas lá a serem acordados entre a equipe, porque a gente acredita, a gente fez um trabalho no Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde a gente pegou equipe por equipe e perguntou para eles o que eles preferiam, porque normalmente a gente está vendo que as instituições baixam o decreto e pronto. Eu acho que pode ser por equipe, por pessoa, um trabalho bem customizado, flexível, né? Flexível para cada setor, o que faz sentido. Eu acho que pode começar por aí. Então, quem quiser fazer essa oficina com o Igov, estamos aí, entre em contato. E para vocês, se o conselho fosse bom... Para você, né? Bom? Vou passar. Então, assim, acho que tem uma questão muito importante, gente. Acho que o híbrido, como a gente está lidando neste momento, 11 de maio de 2022, né, ele
apenas um passo para uma coisa em que a gente vai ter que ter uma discussão e uma aplicação muito mais profunda do que é trabalho. Por quê? Vou pegar um exemplo sobre isso. Lembra quando a gente fazia o nosso bom e velho documento na máquina de datilografar? Isso não é da idade de vocês, é só da minha. Não lembro, não ia falar nada, mas sim. Ainda bem que eu não lembro. Da minha época. Tá? Então, aquela coisa. Então, era único, era aquela pessoa, você não compartilhava as coisas. Com o tempo, e principalmente com essa questão da wikificação, né? O trabalho de wiki, de criar um ambiente compartilhado que todo mundo pode digitar, né? Hoje todo mundo tem vídeo nuvem, hoje todo trabalha. Lembra? Aquele documento do Word. Não, agora é tudo nuvem, né? Por exemplo. Então, você mudou a forma de trabalhar. Então, digamos, eu tenho um documento que está no meu celular, que está no meu computador, que está no notebook. Ah, não estou no trabalho, eu posso pegar... Empresta aí, Gabi. Já acerta aqui. Então você mudou a lógica, tá vendo? O trabalho ele continuou o mesmo, mas a forma de interação com ele é diferente. Então acho que então hoje o que eu vejo? Ah, não, híbrido é fácil, é 3 dias no escritório, 2 dias em casa, acabou. Não é. Porque tem uma coisa que muita gente está sofrendo que é o seguinte: as viradas de chave. Então assim, eu estou trabalhando em casa de um jeito, aí eu vou pro escritório, vira a chave, muda a forma de trabalhar. Bota um salto, uma calça jeans desconfortável. Exato. E o modelo mental muda completamente. Então, tem gente que tá sofrendo. Sim. Por quê? Não, híbrido é fácil. É 3 dias aqui, 2 dias lá. E não é. Eu acho que o trabalho, e acho que esse é o grande desafio, é como é que a gente consegue fazer o melhor trabalho que a nossa organização exige. Tá? Ainda mais, somos servidores públicos, gente. A gente trabalha em prol da sociedade dentro das nossas competências. Então, como é que a gente entrega o melhor trabalho possível, independentemente do lugar onde a gente esteja? Porque vai ter momentos em que, cara, eu tenho que trabalhar em casa, concentrado, sozinho para fazer isso. Tem momentos em que a equipe tem que estar reunida no escritório, sim, trabalhando. E a grande desafio, que eu não tenho resposta, acho que ninguém tem resposta hoje ainda, é como é que eu consigo fazer esses extremos de uma forma que não seja estressante para as pessoas. Uhum. Essa transição do trabalho anywhere, né, em qualquer lugar, anytime, ao mesmo tempo que você entrega o melhor resultado possível, sem matar as pessoas junto. Sem sacrificar a saúde mental, sem causar um estresse desnecessário. Porque isso acontece. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas não conseguem e as suas lideranças não conseguem fazer uma boa administração. Como eu falei, é a pessoa que vai estar respondendo e-mail 3 horas da manhã. Tem gente que eu trabalho de 8 horas, trabalha 12 para fazer o que fazia em 8. Tá? E por que ela não está conseguindo fazer? Porque tem várias questões de gestão. Então, acho que, o que eu recomendo? Entenda a cultura da sua organização, entenda o que as pessoas estão gostando e quais são as dores. Tá? Não tem só coisa boa no teletrabalho. Tá? Isso é muito importante. Não resolve tudo não. E não é panaceia para resolver qualquer coisa. E como é que isso consegue fazer de uma maneira integrada? É como eu falo, a wikificação do trabalho, onde você consegue fazer o melhor trabalho de uma maneira que você mantém o seu bem-estar. Não vamos esquecer que são pessoas, não são máquinas, não são robôs, servidores e colaboradores afins, mas que a gente consiga levar o melhor resultado possível. Acho que esse é o grande desafio e a gente só está começando a tatear esse tipo de situação. Obrigada, Narcisa. Eu vou pegar o gancho já e falar. Acho que a Ana também tinha falado antes sobre como o trabalho remoto mostrou que nós somos humanos, né? E eu acho que uma coisa que ficou muito clara, que é muito importante, é a questão de confiança. E eu acho que a confiança, ela vem de vários níveis, né? Ela vem a confiança da gente no que a gente consegue fazer naquele dia específico, a confiança no que nossos colegas estão fazendo e de que eles estão tentando fazer o melhor também, a confiança dos chefes na equipe, e a confiança da equipe nos chefes, e a confiança também do público, do cidadão brasileiro, de que os servidores públicos brasileiros estão trabalhando num trabalho remoto, né? Acho que existe... a gente precisa enfatizar essa questão de confiança, de que a gente... todo mundo tá fazendo o seu melhor, tá tentando lidar com diversas dessas questões que já foram colocadas aqui muito bem pelo Rodrigo e pela Ana também, e também por você, Gabriela, de essa invasão do trabalho no ambiente de casa exige uma série de equilíbrios que a gente ainda tá tateando, como é que a gente vai achar eles,
Mas eu acho que um bom jeito de começar é essa questão de trabalhar a confiança, né? E não é uma confiança cega, né? É uma confiança baseada em trabalhos que você já conhece essas pessoas e quando isso talvez se mostre mais difícil, entender por que aquela pessoa está tendo uma dificuldade em tal momento. E isso a gente tem que entender que nós somos humanos e eu acho que no fim das contas a confiança é um bom jeito da gente começar a trabalhar isso, né? E o gerenciamento do que a gente está fazendo e do que os outros estão fazendo também. Acho que é um conselho que eu gostaria de deixar, então. Obrigada, Júlia. Todos esses desafios que a gente trouxe agora, eu vejo que não são desafios do trabalho remoto, são desafios do trabalho que no trabalho remoto ficaram mais evidentes e eu acho que eles são urgentes. A gente não vai mais ter como deixar para resolver depois, né? Então eu vejo o trabalho híbrido com muitos bons olhos. Eu acho que ele vai nos ajudar a chegar num lugar produtivo mais rápido do que o presencial tava. No presencial botava ali o casaquinho quem não queria trabalhar, era mais fácil, né? Agora tá mais fácil de ver quem não trabalha. O meu conselho, se fosse bom, né? Eu tenho muito problema, muita dificuldade dessa chave, de mudar a chave. Então, pra mim, o que funcionou muito, o meu segredinho é um dia pra cada coisa. Então, eu separei um dia para fazer reuniões, e aí, às vezes esse cliente pede para fazer na sexta ou no outro dia eu não faço mesmo, porque assim, hoje eu tô aqui, não vou fazer reunião no Rio, sabe? Então, um dia para fazer reuniões, claro que cada semana varia em razão de alguma coisa diferente. O dia do foco, o dia para não trabalhar durante a semana para resolver as coisas da vida. Então, eu consegui separar cada dia para alguma coisa, assim, e os rituais de trabalho na empresa também. Os rituais de momentos. E em termos de ferramenta, a minha dica seria o Basecamp. A gente ama, a gente já usa antes da pandemia e a gente entra em outro embate aí contigo. O Trello não é tão bom quanto o Basecamp. Porque o Basecamp não é momento de propaganda, tá, gente? Que infelizmente eu não ganho nada do Basecamp. Não é público. Não, até pago bastante, que é em dólar, né? Mas assim, é uma ferramenta maravilhosa, não só de gestão de projetos, mas de comunicação. Desde 2017, 2016 a gente usa. A gente não conversa sobre trabalho no WhatsApp, só com fornecedores e clientes, mas internamente na WeGov é só o Basecamp, assim, ele é maravilhoso, porque daí é por caixinha, que nem uma capricorniana precisa, né? É a caixinha daquele projeto para aquele cliente, eu tô trabalhando naquilo, eu falo daquilo com aquelas pessoas ali. Então, são essas dicas. Agradecer, Rodrigo, Ana e Júlia, muito obrigada por estarem aqui. Eu acho muito legal, Gabi, essa iniciativa de vocês e, enfim, toda essa coisa de inovação em governo, porque eu acho que é muito legal conversar entre servidores, assim, poder falar. Então, eu que agradeço muito. Obrigada. A oportunidade. Foi muito legal. Um prazer estar aqui. Valeu. Muito obrigado. Obrigadão, então. Até a próxima.